Chegamos em mais um episódio aqui nesse canal onde você conhece os bastidores, as histórias e as estratégias vencedoras e também aquelas que não deram tão certo, das marcas que se destacam no mercado. E hoje eu tô com um cara que eu admiro muito, aprendo muito com ele e vai ser uma honra bater esse papo com você, meu amigo Randy Talks. Tamo junto, prazer estar por aqui. Vamos bater esse papo, compartilhar com a galera um pouquinho do que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que não deu certo e, enfim, espero ajudar a galera aqui com esse papo. Alguém lhe conhece por Ranieri Oliveira? Cara, Ranieri Oliveira é meu nome de batismo, né, obviamente, mas Ranieri a galera errava, botava com E, botava com Y, botava Ranieri, aí sempre tinha que explicar. Eu falei, Rani, se a galera não acertar Rani, não merece falar comigo. Aí eu botei pra Rani. E Talks é porque eu falo pra caramba. Aí ficou também, eu tinha o sonho de fazer o TED Talks e tal, então foi... eu não tinha feito o TED quando eu mudei a chavinha. Foi meio que assim, foi uma profecia, exatamente. Aí deu tão certo que eu fiz 2. E deu certo. Eu vou... Como é de costume aqui, quando eu trago essas potências, eu não consigo decorar, não. O currículo do cara eu tenho que ler. Aqui eu vou ler o currículo dele, que é fortíssimo. Rani é empresário, comunicador e estrategista digital. Você aí que sonha em ter o seu infoproduto, esse episódio é para você também, tá? Rani foi 2 vezes palestrante do TEDx e é listado como um dos top 50 profissionais de marketing do Brasil pela Gama Academy. Já faturou mais de 15 milhões no mercado digital. Além disso, Rani é engenheiro de produção, com pós-graduações nas áreas de educação moderna e em neurociências aplicadas a negócios. Sua grande especialidade é a construção de narrativas intencionais e estratégicas que atraem, conectam e transformam posicionamento digital em resultado real. Caramba, massa demais. Em 2024, ele lançou a Escola da Atenção Digital, onde ele ajuda empresários e profissionais liberais a dominar, reter e extrair resultados da moeda mais valiosa da atualidade, a atenção. O cara é brabo e é muito mais que isso que está aqui, viu, galera? É só a mini biografia dele, mas eu tenho certeza que você vai compartilhar aqui parte dessa construção da carreira, que é uma carreira bem multidisciplinar, cheia de repertório, cheia de conhecimento. Mas bora começar lá de trás. Como é que foi o... É do comecinho. Do começo, quando a gente jogava CS lá na ABB ou um pouquinho mais pra frente? Um pouquinho depois disso. Alguns capítulos depois. Boa. Rani é um amigo de infância aí, da adolescência mesmo. Estudou na mesma escola que eu. Temos muitos amigos ali em comum. Isso. E a gente se reencontra, né? Eu acho que na jornada profissional ali, quando eu tenho um desejo de lançar o meu infoproduto, né, que é o... Foi pandemia ali, né, 20, 21, Ah, não, antes disso, falar. Verdade, antes disso. 20, 21, acho que a gente trocou alguns áudios, eu tinha voltado para Natal. Sim. E aí você me compartilhou esse desejo, a gente começou a trocar algumas ideias e a gente começou a caminhar novamente junto. Você me falou do desejo de montar o que viria a se tornar marcas poderosas. Exatamente. Depois eu entrei no processo, fui cliente lá atrás. Fui mentorado individual. Exatamente. E aí depois veio todo o processo. Que massa, bicho. É verdade, é verdade. E aí eu lembro bem na época que eu procurei Rani para fazer esse desenvolvimento de um infoproduto, para entender o que era esse mundo. Te via muito falando sobre isso, e era num momento que ainda não era moda ter um infoproduto, era algo meio que para poucos. Ele estava vindo de São Paulo, onde isso já era realidade, aqui não era tanto, mas como é que foi o começo do Rani no digital? Porque tu é engenheiro de produção. Eu sou engenheiro de produção. Certo. Mas eu brinco que eu sou engenheiro de produção desvirtuado, porque apesar a engenharia de produção foi um tiro no escuro que eu dei. Eu sabia que eu queria ser engenheiro porque meus tios todos eram engenheiros. Então, o título de engenheiro me soava muito interessante. Mas eu flertei com engenharia mecânica, mas eu falei, não quero ir para essa área muito técnica. Flertei com outras, eu falei, cara, esse negócio de engenharia de produção, ela tem um quê de mandar nos outros, de gerir a coisa. É meio administração, mas tem um nome de engenharia. Eu falei, interessante essa história aqui. Vou para isso aí, nem sabia direito o que era. Só que engenharia de produção, ela fala de várias áreas. E uma das áreas que eu me encontrei foi a área do marketing. Na engenharia de produção, eu fiz uma coisa que acho que muitos amigos meus não se abriram a fazer. Eu estagiei em indústria de roupa, eu estagiei em uma consultoria de gestão ambiental,
Eu estagiei em uma marca de roupa, uma marca de fazia bala, pirulito, caramelo. Eu fui para vários lugares, até que eu caí numa agência de marketing para mapear processos, organizar tudo. Eu falei, esse mercado é interessante. E eu já bebi um pouco da fonte naquela fonte inicial ali, Bel Pesce, Flávio Augusto começando, etc. Então eu estava muito embebedado desse mundo de empreendedorismo. Eu falei, interessante isso aqui. Então, esse mundo de startup, mas também tem um mundo de marketing digital, RD Station começando. Eu comecei a estudar um pouco disso tudo e aí caí no curso de Murilo Gun. Fiz a turma de Murilo Gun, ele falava sobre criatividade, sobre você reaprender a ser criativo, uma habilidade para o futuro e tal. Aí eu fiz o curso, com menos de 6 meses eu estava trabalhando na agência de publicidade. Menos de 6 meses depois, ou seja, perto de um ano, depois que eu fiz o curso, ele lançou uma vaga, eu estava estagiando para trabalhar, enfim, tinha sido contratado para trabalhar nessa empresa de publicidade, e aí eu falei, poxa, interessante aqui, eu fui aluno, a vaga só para aluno, eu vou aplicar para esse negócio, ver o que vai dar. E aí o meu início do digital foi assim, eu, apesar de estagiar e depois trabalhar nessa agência de publicidade, eu não trabalhava com publicidade. Mas quando veio essa vaga de Murilo, eu falei, eu vou aplicar para isso aqui. E essa vaga já era para São Paulo? Já era para São Paulo. Era uma Até vaga então você estava em Natal? Até então eu estava em Natal. Então, até 2014, mais ou menos, foi quando eu me formei. Eu estagiei nessa empresa de publicidade, a Mobster. Sim. Eu saí de lá para fazer um intercâmbio e voltei e fui contratado pela empresa na sequência. E nesse processo, um pouco antes de eu viajar para fazer o intercâmbio, eu já tinha feito o curso de Murilo. Então, eu fiquei flertando, que digital, interessante e tal, vi esse mundo. Quando eu voltei e entrei para trabalhar na Mobster, pouco tempo depois lançou essa vaga. Aí eu apliquei para a vaga e me levou para São Paulo. Eu não queria saber o que eu ia fazer lá, porque a transformação do curso foi tão grande que eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar. Que massa, bicho. E aí, chegando lá, eu descobri o mundo de infoprodutos. Eu sei que tem uma história tua massa relacionada a esse processo seletivo. Primeiro, para quem não conhece, admiro muito o Murilo Gun e acho que acho que uma palavra que está dentro ali das associações que a gente faz com ele é ser um cara disruptivo. Perfeito. E eu imagino que a cultura do negócio, o processo e tal, eu vou perguntar aqui, pergunta de curioso mesmo. Pergunta. Como é que era? Tipo assim, como é que é o processo? Como é que era trabalhar lá? Como é que era trabalhar com ele? Conta aí pra gente. Murilo é um cara que ele veio no começo da internet, ele ganhou o prêmio Best. Então, ele era um jovem de 15, 16 anos que foi entrevistado pelo Jô Soares, que ganhou o melhor website na virada dos anos 2000. Então, é um cara que entendia muito tecnologia. Quando ele se formou como administração, ele foi trabalhar com... ele falou, cara, quero ser comediante. Então, ele foi para o mundo criativo de comédia. Antes dele montar esse curso que eu fiz, o Reaprendizagem Criativa, ele tinha ido estudar na NASA, um curso sobre futurismo, e voltou e montou esse curso digital para ensinar criatividade. Então, você imagina uma mente que vai para vários lugares. Na bolha da internet em 2000, ele recebeu um investimento de $1 milhão. Caramba. Ele e a empresa dele dividiram em vários projetos. Ele montou o Peça Comida, que era o iFood antes do iFood. Uhum. Então, era uma mente que... E eu estar lá dentro, eu fui como fã. Então, eu cheguei lá, putz, como é que é trabalhar com esse cara? E foi legal que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei uma quinta-feira e a gente teve um onboarding rápido. Na outra semana, a gente tinha uma imersão de planejamento do ano. Eles contrataram as pessoas e montaram nessa imersão para já começar. Era outubro para novembro. E aí eu chego nessa imersão. E aí, em um dado momento da atividade, a galera estava discutindo qual eram os missão, visão, valores do negócio, quais são essas estruturas base. E calhou de eu estar do lado de Murilo e dividiu em dupla ali para discutir. E aí... eu acabei de chegar, sentar, tinha assistido aula com o cara, tinha acompanhado todos os conteúdos dele. Cara, peraí, meio que travei assim. A primeira coisa que ele fez assim, ao invés de ele editar o que é o negócio e tal, ele bateu no meu braço e falou, fala aí, papai, o que tu acha? Isso já me deu um tom do o que seria ali. Uhum. Foi um ambiente onde eu pude ter muita troca, eu fui muito ouvido. Um ambiente extremamente criativo, a gente fazia coisas novas, era um ambiente muito leve, porque era uma empresa praticamente feita de... mais da metade ou era comediante profissional, então tinha Bruno Romano, tinha Alisson Castro, vários comediantes de stand-up, ou eram pessoas que conviviam com comediantes, ou as pessoas que absorviam a cultura. Então, era muito bacana. Até hoje eu sinto falta desse ambiente no dia a dia. É algo que eu tento hoje na Escola da Atenção levar um pouco para o meu dia a dia, ter um ambiente leve, etc. Na Escola Eólica eu fazia a mesma coisa, etc. Mas, olhando para
esse ponto, eu acho que assim, a disrupção, o pensar diferente foi o principal. Ao mesmo tempo, também tem toda luz tem uma sombra. E a sombra disso é que a gente não conseguia ter processo para nada. A gente fazia uma vez, na próxima tinha que melhorar, mas era assim, não era uma melhoria incremental de você ter uma estrutura e botar para rodar. Era assim, vamos destruir tudo e vamos começar tudo de novo, ou vamos... Então, a gente estava sempre um pé na ordem, um pé no caos. Na verdade, muitos pés no caos e um dedinho na ordem. Aham. E isso também foi muito difícil para escalar o negócio e me trouxe um aprendizado muito grande, porque aí volta para a minha origem, engenheiro de produção. Processo, Eu penso em né? caixinha, processo e tal. Então, eu tive que saber lidar muito com essa meu anseio de querer tudo organizado e tal. Foi muito massa. Até hoje eu sinto falta do ambiente, da estrutura. E foi uma baita escola, porque ali também eu conheci Érico Rocha, Leandro Ladeira, Conrado Adolfo e vários outros nomes. Gabriel Goff, que na época era grande também pra caramba, fazia vários lançamentos. Enfim, conheci... E essa empresa fazia o que exatamente? Era uma escola, Sim. chamava Keep Learning School, e a ideia era lançar cursos. Começou como um curso de criatividade, depois passou para lançar cursos que eram cursos que trabalhavam habilidades do futuro. Então, a gente estava falando de criatividade, de habilidades intrapessoais, você olhar para você mesmo, interpessoais, habilidades que muitas vezes eram subestimadas, tipo meditação, para você se conectar. Então, era muito... A habilidade tecnológica, vamos dizer assim. Então, a habilidade de saber olhar para o que está vindo por aí de tendência e a gente... Então, foi era uma escola que tinha esses 4 pilares, mas o principal era o pilar da criatividade. Perfeito. Que era o pilar dessa quebra de padrão da inteligência criativa. Então, 100% online. Os nossos cursos... A gente teve até um curso de parentalidade também, que era de CRI, Criando Crianças Criativas, que era uma derivação do reaprendizagem criativa. Irado. E, na época, era um dos... Murilo fazia parte do Mastermind de Érico Rocha. Então, ele estava lá em torno nos top 20, 30 que mais vendiam na Hotmart na época. A gente teve Érico visitando nosso escritório, teve Conrado visitando nosso escritório, Geraldo Temer visitando nosso escritório. Enfim, teve muita gente massa. Eu pude beber muito dessa fonte, foi muito legal. Foi um baita aprendizado. Pô, começou bem, né, bicho? Foi tua Começou primeira, bem. praticamente... Experiência profissional fora daqui no contratado digital. e Total. tal, né? Sai de uma agência onde você era estagiário e vai... Eu cheguei até a ser contratado aqui, mas Sim. eu trabalhava com a parte de processo. Apesar de ser um agente de marketing, eu trabalhava com processo, com gestão. Eu estava sentando na mesa da diretoria, fazendo os POPs, fazendo estrutura de cargos, salários, estrutura, organograma e tal. Aham. Então, eu era um engenheiro de produção Na infiltrado numa agência de marketing. Saquei. Quando eu fui para lá, eu fui trabalhar com marketing na prática, assim. Aí eu Sim. foi minha grande escola. Pô, que legal, bicho. E aí você ficou quanto tempo em São Paulo? Em São Paulo, eu fiquei perto de 5 anos. Foram mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio com o Murilo. Aí lá na Keep Learning School foram altos e baixos assim, do negócio. Até Murilo se entendendo como empresário também. A gente começou com 6, 7 pessoas no time quando eu cheguei. Chegou a crescer, bateu 20, 30. Depois Murilo entendeu que bater esse boom de gestão não era muito o que ele gostaria, o que ele entendia como negócio. E ele foi fazendo essa transição para, cara, eu quero terceirizar minha operação. Ele chegou a contratar um CEO, tiveram várias tentativas. A gente contratou a Orgânica na época, que era uma empresa... A Orgânica os fundadores da Orgânica foram os empresários que fundaram a Netshoes. Fundaram não, que fizeram o IPO da Netshoes. Sim. Então, foi pegando vários momentos até que ele terceirizou a operação 100% para Leandro Aguiari, que é um baita nome do digital também. Ele fez os primeiros estudos de caso lá de Érico Rocha, já lançou muita gente. Ele lançava Augusto Cury, ele lançava Rodrigo Cohen, etc. E nessa época, estruturalmente, a gente deixou de estar plugado com o Murilo contratualmente e passou a estar plugado com a Aguiari, que passou a tocar a operação. Então, apesar de, enfim, ter o contato, o relacionamento tá no dia a dia junto com o Murilo, mas o Murilo não tocava mais essa operação. Quem tocava era a Aguiari. E aí, nesse momento, eu passei a trabalhar também com Augusto Cury no processo. A gente passei quase um ano com o Dr. Cury fazendo a mesma coisa. E nessa época toda, eu cuidava a gente chamava Learning Experience, a experiência de aprendizado. Foi dessa época que eu comecei a fazer a pós-graduação lá na área de educação online, etc. Então,
apesar de estar numa escola online de marketing, que estava o tempo todo falando sobre isso, o meu papel era muito mais acadêmico. E aí fiquei esse tempo em São Paulo. Depois disso, ainda fui trabalhar na Gama Academy, passei lá mais quase um ano. E lá eu saio do papel de educação e passo para o papel de estrategista. Eu começo a desenhar quais são as estratégias de venda que a gente vai fazer dos produtos digitais, como é que a gente alavanca essa área que estava começando dos infoprodutos deles, etc. Começa a ter mais contato de maneira, sabendo que o nome era esse, com copywriting, com escrita persuasiva, que me formou muito também. Aham. E nesse processo todo, São Paulo vai até ali pré-pandemia, foram 4 anos e meio, 5 anos. Quando tá para fechar a pandemia, eu falo, eu vou voltar para Natal, porque eu não sei o que vai acontecer, quero estar junto da minha família. Boa. E aí peço demissão da Gama Academy na época e volto para cá com a cabeça de vou testar outras coisas, vou ver o que eu vou fazer, mas se eu der... Eu sempre tive uma vontade empreendedora. E aí na minha cabeça veio, o mundo agora está desacelerando. Uhum. Se eu pulo do barco agora, eu tenho que correr menos para alcançar o barco lá na frente. Sim. E foi um pouco dessa lógica que eu usei quando eu vim para cá. Enfim, da história de São Paulo é um longo tempo, mas resumido aí para você. Boa, muito bom. É massa entender que você, nesses 5 anos lá, você navegou por quase tudo que é necessário para ter uma expertise real nesse universo de lançamento de infoproduto. Porque hoje tem gente que acha que não, eu sou um social media, vou fazer um lançamento do meu cliente. Sim. Eu sou um gestor de tráfego, vou fazer um lançamento do meu cliente. Eu sou um copywriter, vou fazer um lançamento. E essas profissões, né, essas especialidades, são todas necessárias. Mas uma andorinha só não faz verão. E você Perfeito. ali, ainda bebendo na fonte lá, meio que do início um pouco dessa jornada, Sim. imagino que aprendeu muito e trouxe essa riqueza, né, de repertório para cá. Tem uma coisa que aconteceu e que não foi proposital, mas foi muito benéfico, que eu comecei no produto. Sim. Então, eu comecei, quando eu fui contratado para Murilo, o nome do cargo era Alumni Community Leader. É o líder da comunidade de alunos. Ou seja, o pós do pós-venda. Depois que acabou o curso, como é que cuida dessa comunidade? Eu ia fazer isso. Perfeito. Eu cheguei e estava tendo para começar uma turma. Ele falou, já que você vai cuidar do pós, vem cuidar da entrega da turma. Aí eu comecei... Como se fosse um CS. Como se fosse um CS, um suporte. Sim. E aí eu fui para o processo. Na prática, era para ser suporte. Da galera. Só que eu fui proativo, acabei virando mais CS. Uhum. Com 3 meses, éramos 3 pessoas. Com 3 meses, a minha chefe, ela descobre que está grávida e fala, eu quero curtir minha gravidez, eu quero focar mais na minha gravidez. E a outra pessoa, ela era uma freelancer. Então, com 3 meses, eu era a pessoa mais experiente da área e virei o líder da área. Então, muita coisa eu fui tirando, conversando e descobrindo, desbravando sozinho. Mas foi importante esse movimento, porque eu digo que não foi intencional, mas foi estratégico, porque, diferente de muita gente que a gente vê no digital, que faz um produto qualquer e vai na lógica, copia aí qualquer coisa, faz qualquer besteira. Não. Eu entendi a importância de ter um produto que gera transformação, que é aplicado para um cliente específico, que vai levar a pessoa do A para o B. E isso me trouxe uma noção de base, para depois entender copy, tráfego, etc, etc, mas tendo a base sólida, sabe? O que a gente vê hoje é muita gente focada em faturar, né? Uhum. Eu vou criar um produto digital para ganhar dinheiro. Eu vou criar um produto digital para resolver o meu problema e não para resolver o problema do cliente. Essa lógica aí tende a dar errado, né, bicho? Não, total. Aí eu te pergunto, a gente vindo para o mundo agora, 2026, tá saturado esse mercado? Não, nem de longe. Eu acho que você deve ouvir muito essa pergunta, né? Nem de longe, porque na prática é o seguinte, cara, todo dia tem gente nascendo, tem gente morrendo. Todo dia tem alguém precisando aprender alguma coisa para dar um próximo passo. O digital é só um novo formato. Agora, como todo mercado que evolui, vai se solidificando, vai tendo maturidade, o que acontece? Não é mais aquela lógica de antigamente que assim, você botava R$1, voltava 50. Não existe mais isso. Uhum. Então, existe uma lógica que fala, o mercado digital está se profissionalizando. De certa forma, está se profissionalizando, mas não vai estar saturado. A profissionalização eleva um pouco o nível, beleza, mas hoje em dia, cara, com um telefone como esse aqui, tu consegue lançar, você não precisa nem ter um telefone, um celular, um computador. Com
Com o telefone você se grava, você monta um produto básico que gera transformação, você consegue cadastrar tudo por aqui. A barreira de entrada é muito baixa. Sim. Então não está saturado. O que tem é muita gente fazendo, tem muita gente ruim no caminho, que o próprio mercado vai peneirar e vai filtrar. deixar passar, mas há quanto tempo existe educação na vida? Há quantas empresas de educação com curso livre, pós-graduação, mestrado, graduação, etc., não existem por aí? Se fosse um mercado ruim, a Hotmart não estava vendendo milhões e milhões, a Eduz não estava vendendo milhões e milhões, e assim por diante. Então, isso é balela. Agora, qual é o grande ponto? O mercado digital de infoproduto, as pessoas aprenderam, porque é um mercado que ele se baseia muito em marketing, em venda direta, as pessoas aprenderam a fazer uma máquina de aquisição muito forte. Então, eu boto um anúncio converte, eu faço uma venda através desse anúncio, e como era muito fácil fazer isso, porque as pessoas se mal acostumaram a, logo na primeira venda, já ter ROI, já ter retorno, já botar um dinheiro no bolso. Só que aí eu te pergunto, você que entende de empresas tradicionais muito, quantas empresas você não conhece que perdem na primeira venda? Sim. Que vão ganhar na segunda, na terceira, no primeiro ano. Exato. Que perdem por bastante tempo. Não perde, né? Você ganha experiência, você ganha inteligência de mercado. Mas na prática está perdendo, está investindo no cliente para que o cliente pague ao longo da vida, que é o famoso LTV, o Lifetime Value. Isso. No digital, a galera quer ter ROI. A galera tá dane-se por LTV. E esse é um grande problema. As pessoas aprenderam a fazer uma máquina de aquisição, mas não aprenderam a fazer uma máquina de monetização. Então, trazer o lead... Hoje em dia, as pessoas já estão entendendo que se eu consigo ter um funil de vendas, uma estratégia para trazer a primeira compra a custo zero, empatando, mesmo que eu não ganhe nessa, já é um caminho interessante se eu consigo monetizar ele num segundo, terceiro, quarto produto. Então, o que eu percebo muito, Rani, é que tem profissionais e criadores de conteúdo e, às vezes, até o próprio influenciador que consegue construir uma audiência massa no decorrer dos anos, mas ele não consegue transformar aquela audiência em consumidor do seu infoproduto. Perfeito. Eu vejo isso com muita clareza, assim. Muita gente me relata mesmo, eu tenho aqui dezenas de milhares de seguidores, às vezes centenas de milhares de seguidores, mas eu não consigo criar um produto para essa galera. O que é que tu acha que falta aí? Tem duas palavras que eu falo muito, você fala muito também, que são três até. Estratégia é o principal, mas estratégia é muito genérico. Mas, traduzindo essa estratégia, clareza e intencionalidade. O que é que falta, na minha visão? Faltam as pessoas entenderem que, assim, existem métricas que são métricas de vaidade e métricas que são métricas que vão ser interessantes para o seu negócio. Se a gente está falando de um influenciador, de um criador de conteúdo, quando ele pega no Instagram, por exemplo, e ele faz um post viral que traz seguidores, para ele é interessante. Por quê? Porque a moeda dele é a audiência. Ele não vai diretamente vender para essa audiência. Pelo contrário, ele vai vender o acesso à audiência dele para uma empresa que queira chegar lá. Perfeito. Agora, quem é um empresário, ele precisa entender que, no final das contas, aquele canal ali é um canal de venda para ele, de posicionamento e de venda. Então, a métrica do seguidor não é a mais importante. Ele tem que medir o ROI, a conversão. O seguidor tem que vir? Tem, mas mais importante do que o seguidor é o seguidor qualificado. É uma audiência que vai comprar o produto. E, às vezes, esse empresário, essa pessoa que está criando conteúdo, ela entra numa trend porque vai dar like, porque vai dar alcance. Mas aquele público, ele tem a ver com o seu perfil de cliente ideal? Ele tem a ver com a narrativa que você está usando naquele conteúdo? Tem a ver com a narrativa que vai aumentar o nível de consciência para que aquela pessoa perceba você como diferente e queira comprar de você? Seja um produto, um serviço ou uma ideia. Porque muitas vezes a gente está vendendo quem a gente é, a nossa ideia, o nosso posicionamento. Sim. Então, o grande... o centro dessa discussão é quem você é enquanto... dentro das caixinhas, eu sou profissional liberal, eu sou empresário, eu sou influenciador, e qual é o meu objetivo? Porque a partir daí você cria uma linha editorial intencional. E aí o grande erro que eu vejo das pessoas é ver o Instagram como exemplo, pode ser qualquer rede social, mas o grande erro que eu vejo é as pessoas verem o Instagram, acharem que esse Instagram é um tabuleiro único e querer jogar o mesmo jogo lá dentro. Mas
Um tabuleiro que é preto, branco, você pode jogar xadrez ou você pode jogar dama. Você tem que decidir qual é o jogo, porque cada um vai ter suas regras, sua dinâmica, sua Perfeito. estratégia. Então, o jogo do influencer é um, o jogo do profissional liberal, do empresário, etc., é outro completamente diferente. Eu acho que esse é o grande erro. Muito bom, muito bom. Galera, poucos minutos aqui de episódio e você já deu para entender o tamanho da potência que tá aqui na minha frente. O cara realmente tem uma expertise muito forte no marketing digital. Se você tem interesse em aprofundar, fica aqui com a gente, que esse episódio vai ser massa. Mas já pega aí o seu celular, o link desse episódio e já manda pro teu grupo, já manda pro grupo dos empreendedores aí da sua cidade, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida deles. Tô aqui com o Honey Talks, fera do marketing digital, que também também tem seu produto de educação, né, Honey? Tenho. Eu acho que tem muita gente que que fala sobre algo que não vive. Perfeito. E eu sei que você tem uma pegada também de ensinar, também de compartilhar, não só nos bastidores, lançando profissionais, lançando empresários, mas também tem seus próprios lançamentos, tem seus próprios produtos digitais e que esse compilado de produtos e de ideias aí acabou virando uma escola. Isso. Como é que foi a ideia de desenvolver uma escola dessa moeda que a gente sabe que é a moeda mais valiosa que tem hoje, que é a escola da atenção, né? Exatamente. A gente... Cara, é difícil até muitas vezes a gente explicar tudo que a gente faz, porque todos nós somos multifacetados, a gente tem iniciativa. Tem quantas iniciativas você tem que você nunca falou aqui no podcast? E assim por diante. Eu que tenho o prazer de te conhecer, de saber um pouco mais dos teus negócios, eu sei um pouco por dentro o que você vive na Midas Mídia, o quanto você tem de estratégia por trás e que muitas vezes não dá para compartilhar porque a gente tem que escolher um pouco o que o outro vai se interessar, o que a gente vai falar para que o outro se interesse e queira saber mais. É isso. Então, aqui muitas vezes a gente fala um recorte. Então, eu peguei o recorte de Honey, lançador, Honey, empresário que lança outras pessoas e transformei numa empresa chamada Carcará. Carcará Labs é minha empresa de infoprodutos. Carcará. E hoje a Carcará, ela lança outros profissionais. Eu tô... até pouco tempo atrás eu não estava na operação da Carcará, voltei para a operação porque a gente está com alguns planos interessantes de expansão, mas eu divido meu tempo entre a Carcará e o meu negócio principal hoje, que é a Escola da Atenção Digital, que veio dessa ideia de entender que muitas vezes existem muitos profissionais bons que são incríveis no presencial, mas que são invisíveis no digital. Isso acontece muito. E eu fui um desses profissionais. Porque depois que eu voltei de São Paulo para cá, eu passei um tempo fazendo algumas consultorias, etc. Até que em 2022 eu fundei a Escola Eólica. A convite de Luiz Cobelo, você conhece bem. Eu comecei a integrar um projeto que ele já estava na área do setor eólico. E a gente caminhou junto durante 2 anos nesse processo. Levamos a Escola Eólica a um patamar que quintuplicamos o faturamento da empresa. Foi muito massa o projeto. Só que chegou num dado momento, eu entendi que o caminho estratégico que a escola estava tomando, que era uma escola que a gente fundou prioritariamente digital, estava querendo ir mais para um lado presencial e tinham algumas questões de visão de negócio que a gente não estava convergindo. Eu falei, poxa, eu acho que agora é o momento de eu botar minha cara para o mundo e falar dos meus produtos. Saio da escola eólica e resolvo começar a botar minha cara no mundo para falar. E aí eu entro, criando Tu conteúdo. foi jogar um outro jogo. Tu tava aqui como estrategista. Eu falei, vou ser especialista. E agora você é especialista. Perfeito. Massa. E aí, nesse processo de eu me tornar um especialista, começar a fazer consultorias, botar minha cara no mundo, o que acontece? Eu começo a voltar, tenho bons contatos, a fazer algumas palestras, etc., até que chega no meu ouvido que um empresário aqui da região vira para uma pessoa que eu conheci e fala, cara, que massa que Honey tá vendeu a empresa agora, a parte dele, agora tem resultado para mostrar finalmente, porque Honey sempre foi muito gente boa, mas não tinha resultado para mostrar. Que massa que agora ele está trilhando esse caminho. Aquele elogio que você sabe que, na verdade, é uma alfinetada. Uma alfinetada. E a minha vontade foi meter o dedo na cara dele e falar, como é, meu amigo? Você sabe o que eu já fiz? Escola, trabalhei com o Murilo, com o Augusto Cury, fiz 2 TEDs, palestrei em Google, etc, 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 etc. Entrevistei Alfredo Soares, não sei o que. Se eu fosse... A vontade que dava era fazer isso tudo. E se eu fizesse, ia parecer egocêntrico. Mas
Na prática, quando eu estava querendo botar o dedo na cara dele, eu vi que tinha 3 dedinhos apontados de volta para mim. E esses 3 dedos me levaram a pensar. Aquele cara, ele só falou isso porque eu abri espaço para que ele me percebesse da maneira errada. Isso. Eu me enfiei nos bastidores e não falei nada do que eu estava fazendo. E ele pode ter... Ele não está comendo comida de cigano para adivinhar o que, é que eu estou fazendo. Então, no final das contas, faltou o meu posicionamento. E aí, nesse processo, eu entendi que tinha muita gente que vivia essa mesma dor, que também estava confuso. Eu falei, poxa, é interessante. Eu acho que eu posso ajudar essas pessoas. E é uma dor muito semelhante com a que você também ajuda as pessoas. A gente tem processos, diria eu, complementares. Eu levo para um lado de infoproduto, de digital. Mas você entende bem essa dor. E no final das contas, a partir disso, eu refletindo, eu falei, o grande ponto é exatamente aquilo que a gente falou. O grande ponto de virada é a pessoa entender qual é, quem ela é no jogo e entender qual é o jogo que ela quer jogar, para a partir daí ela se posicionar. Então, a Escola da Atenção Digital, ela surge dessa ideia, primeiro, de ajudar profissionais liberais, empresários que são a cara do negócio e querem se mostrar. E mais recentemente eu ampliei um pouco esse leque, porque os jogos que acontecem no digital são vários. Sim. A disputa por atenção não é só do empresário. Tem um influenciador, tem o afiliado, E aí eu trouxe para perto PV Freitas, um cara incrível, também estudou... Fenômeno, né? Também estudou lá na mesma escola da gente, cara, Sim. enfim, criativo pra caramba, que é um mega influenciador, tá batendo seu 1 milhão de seguidores e que tem um método intencional por trás daquilo que ele faz. E foi isso que mais me atraiu, além da pessoa dele, foi saber que a pessoa está fazendo intencional. E ele trouxe uma visão. Cara, eu segui esse passo a passo para viralizar. E o conteúdo que eu crio para viralizar, eu, no caso PV, sendo um influenciador, é um conteúdo que não é só para ter números, mas é para criar um conteúdo onde a marca se veja dentro do meu conteúdo. Eu falei, opa, interessante isso aí. Então, agora, além do jogo do empresário, a gente tem o jogo do influenciador. E a ideia da Escola da Atenção Digital, que a gente vem construindo, lançamos agora recentemente, é ter os vários jogos possíveis de serem jogados dentro do digital, para que a pessoa, uma vez entrando, ela possa escolher para onde ela vai. Ah, eu sou um empresário, você vai jogar esse jogo. Eu sou influenciador, você vai jogar esse outro. Eu sou um afiliado, eu vendo produtos na Amazon, produtos da Casas Bahias, etc. Eu pego o link e vendo. Tem esse outro jogo e assim por diante. A gente vai explorar, mas no momento a gente está com o pilar de empresário e o pilar de influenciador rodando. Sensacional. Você foi falando aí um pouco dessa trajetória, desse feedback que você recebeu. E cabe até uma reflexão aqui, galera, porque Rani, você está vendo que é um cara que é extremamente competente, que tem jornada, que tem lastro, né? Que construiu um legado bacana, que está construindo ainda negócios legais. E ainda assim a percepção dele era muito abaixo do que a potência que ele tem. Em um dado momento, isso aconteceu de uma forma latente a ponto dele receber esse feedback. E você? Você tem recebido feedbacks abaixo da sua potencialidade? Será que a sua percepção é menor do que o seu talento? Aí você tem que trabalhar a sua percepção, você tem que trabalhar a sua marca. É isso que a gente bate muito na tecla, né? Hoje se vive a lógica contrária, onde o profissional nem é tão bom e ele se projeta de uma forma que parece que ele é o melhor daquele nicho, daquela atividade, e a gente bate muito na história da verdade. Se você é bom, só deixa a galera saber pelo menos isso. Exatamente. Né? E aí a gente sabe, não precisa você virar escravo de um Instagram, não precisa, como você bem fala, né? Não precisa você estar ali aderindo a todos os modismos da rede social, fazendo uma super exposição. É só entender qual jogo você quer jogar e buscar jogar esse jogo da melhor forma, né? A gente entende que se criou na mente dos profissionais e eu falo até que do excelente profissional, daquele cara que é muito competente tecnicamente, esse cara parece que é mais exigente com a imagem dele, do tipo assim, poxa, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, agora eu vou ter que me submeter a postar esses videozinhos, a aparecer dessa forma. Ele até coloca de uma forma meio que pejorativa essa questão da comunicação, porque tem tanta gente ruim fazendo que ele não quer, em hipótese alguma, se assemelhar àquele cara que não é tão bom tecnicamente, mas que está ali se virando na comunicação e às vezes até tendo resultado. Tem muito caminho para
pra gente falar disso, mas é bom pra você que tá ouvindo, se você for esse cara, que tem gente muito boa pra te ajudar, cara. Tem salvação, não precisa você aderir ou copiar ou se parecer ou se assemelhar a esse profissional que você repudia. Não precisa mesmo. E dá pra ter sucesso sem isso, né? Israel, eu falo que é o seguinte, tem o caminho de você construir um Instagram que vende, você se posicionar de maneira intencional, estratégica, clara, mas tem os caminhos errados também que a galera, que os empresários costumam adotar no digital. Eu costumo falar de 4 caminhos. O primeiro deles é o empresário panfleteiro. E esse aí todo mundo identifica. Aquela pessoa fala, compra de mim, compra de mim, compra de mim, compra de mim, só posta promoção, ele tá o tempo todo vendendo. É o chato, ninguém quer saber desse cara. Isso. É o panfleteiro. Esse cara, ele não manja nem de conteúdo, o conteúdo dele é raso, e não manja da forma. Então, ele não tem a forma do Instagram, o jeito, a trend, ou um conteúdo que vai engajar, de nenhum dos dois. Tem o cara que ele vai para um conteúdo que, assim, ele adere à trend, ele adere ao conteúdo viral, ele adere ao que tá, mas ele continua sendo raso. E, geralmente, para ficar nos 4 P's, tem os 4 P's do marketing, tá aí os 4 P's do marketing errado. Eu falo do publicitário. Sim. E o publicitário aqui, eu estou falando do social media, eu estou falando da agência tradicional, eu estou falando dessa galera que muitas vezes você, empresário, você terceiriza seu conteúdo para a agência e você acha que a agência vai ter o mesmo domínio sobre o seu negócio que você tem. Não tem como a agência entender. A agência atende 10 negócios. Muitas vezes quem está atendendo o seu negócio é um social media que ele não tem a vivência de negócio do dono da agência que foi com quem você falou e fechou. Verdade. Esse social media não tem vivência de negócio, muitas vezes não conhece profundamente o funil de vendas, muito menos o seu negócio, e ele vai se restringir a criar um conteúdo que ele vai até o segundo passo, é um conteúdo superficial. Então, ele pode até empacotar legal, ter uma forma da rede social, mas ele não é um conteúdo que ele vai criar raízes, não vai gerar resultado. Sim. Então, tem esse segundo. Tem o terceiro... E eu até vou aprofundar um pouco esse segundo caso, porque muitas vezes o cara da agência, e aí falando de branding mesmo, esse conteúdo confeccionado pela agência, ele vai afastar o seu perfil da sua essência. Perfeito. Meu amigo, isso dá um prejuízo para a sua marca gigante, porque o seu perfil fica genérico. E quando o seu perfil fica genérico, você é facilmente confundível com qualquer outro concorrente do seu mercado. Aí sabe o que é que acontece? Como você está facilmente confundível, o cara vai querer o quê? Preço. Ele não vai enxergar o seu valor. Não é assim que funciona? Perfeitamente. É a lógica do consumidor. Ah, não, se esse é igual a esse, eu vou no mais barato. Porque os dois, para mim, nenhum tem significado. A magia mora no significado. E o significado vai ser extraído da essência. E se a agência não consegue extrair sua essência, já viu a bronca. Aí a gente vai pro terceiro. Sabe quem é o terceiro? O terceiro é o professor. E Sim. esse dói. É assim, eu amo meus professores, meus pais são professores. Eu tô olhando pra câmera que é pra não ter perigo de levar a bronca em casa. Sim. Só que você entra numa rede social pra aprender ou pra se distrair, se divertir, passar seu tempo. Normalmente, você quer aprender, você compra um curso, você vai pra um outro... Normalmente, aquele não é um ambiente propício para... E quando você é muito professoral, você quer aprofundar demais no conteúdo, você tá se vestindo de smoking para ir para a praia. O seu conteúdo é bom. Gostei da analogia. Gostou? Saiu agora. Então, cara, no final das contas, é um conteúdo bom? É uma veste boa? Mas o ambiente não é propício. Ali é um ambiente mais leve, é mais descontraído. Mais então, suave. você precisa entender de tudo aquilo que você sabe, da complexidade que você é, o que você vai selecionar para que a outra pessoa se interesse e a partir dali queira saber mais. Boa. Então, o professoral acaba... E aí, E cansa, né? Cansa. Afasta as pessoas. E ele tem muito... Como ele tem um conteúdo, ele tem trabalho para produzir aquilo, ele vai buscar referência, ele é crítico na edição. Não ficou bom, vou repetir 1, 2, 50 vezes. Ele gasta muita energia. E é fácil dessa pessoa produzir 1, 2, 3 meses e desistir porque não teve resultado. Mas ele entende muito de conteúdo, mas de forma não entende nada. Ei, galera, eu me identifico aqui, viu? Eu sou professoral. Bateu, doeu, pega que é seu. Essa foi pra mim, Até agora, dos 4, eu me identifiquei mais com essa. E aí tem o quarto, que é o que eu falo muito da lógica de você entender o jogo que você quer jogar. O quarto é o produtor de conteúdo que eu levo pro lado do influenciador. O empresário que quer ter como inspiração direta um influenciador,
Ele muitas vezes ele vai entrar na trend, ele vai criar conteúdo, ele vai buscar uma linha de comunicação que pode até trazer visualização, pode até trazer curtida, etc. Mas não vai preparar o público dele para comprar dele. Para entender que a dor que ele resolve, entender a solução que ele tem para oferecer. Então a gente está falando aqui muito mais de copywriting, de escrita persuasiva, de funil de conscientização. Então esse quarto lugar aqui parece que você está fazendo certo. Porque você fala, não, estou tendo número, não sei o que e tal. Só que no final das contas você está jogando dama com peça de xadrez. Aí já era. Então busque não se encaixar em nenhum desses. O que você faz? Qual é o outro caminho? É você entender qual é a narrativa que eu tenho que trabalhar que vai pegar a pessoa do ponto A, que é eu não sei que eu preciso do seu problema, ou do seu produto, Sim. ou da sua solução, para o ponto B, que eu sei que eu preciso do seu produto, da sua solução e quero comprar. É um processo de conscientização e geração de interesse. E esse conteúdo, muitas vezes, não vai te dar muita visualização. Não vai te dar muito like. Não vai, é outro jogo dentro da rede social. E eu até falo, mas dá resultado. Dá resultado. Dá ROI. Exatamente. Eu até falo, é isso mesmo. Eu até, quando ele fala sobre isso, galera, eu lembro muito da minha própria trajetória. Você está me acompanhando aqui, se não acompanha ainda, vai lá no @Israel Teixeira, dá uma conferida lá, tem muito conteúdo mesmo sobre branding, muito conteúdo professoral ali, mais alguma parte um pouco mais moderna, a gente vai tentando sair da casca e evoluir nesse aspecto. Mas tem muita gente que fica apegada aos números na rede social. Eu posso dizer assim que eu nunca sofri com isso. Quando eu me intitulei mentor, foi quando eu já tinha resultado nas mentorias, né? Eu comecei a fazer as mentorias em 2016 e eu lembro com muita clareza assim que eu ficava meio tímido. Tipo, poxa, eu vou falar que eu sou mentor, que eu faço um processo, isso, aquilo. Eu fiquei com medo do julgamento alheio, para tipo, pô, Israel inventou esse negócio agora de branding, qual é essa jogada desse cara agora, o que é que ele quer com isso e tal. Meu perfil na rede social era bloqueado, eu era professor universitário, já tinha sido consultor, ainda fazia projetos de consultoria, mas eu tinha 1.000 e poucos seguidores na minha rede. Quando eu abri meu Instagram, aí eu pulei para 2.000 e poucos seguidores. E eu via que, tipo, as oportunidades chegavam para mim pelo que eu sabia e não pela minha rede social. E tem muita gente buscando o caminho inverso. Eu vou criar um perfil forte na rede social para ter oportunidade. Será que é essa a lógica? Será que é isso que funciona? Tem que parar e pensar bem. Eu acredito muito no poder da autoridade real. A autoridade real é o que você acabou de falar aqui na sua mini biografia. Pô, eu faturei mais de 15 milhões no marketing digital. Isso é uma autoridade real. Isso é um dado que ninguém pode tirar seu. É um número, é um fato. Não é o fato de você ter um vídeo viralizado. Não é um fato de você ter não sei quantos milhões de seguidores. Isso é legal. Isso também denota um êxito. Também denota um êxito, mas tem muita gente focada só nesse tipo de êxito. E o teu negócio, velho. E as transformações que o seu negócio causou na vida do outro. E quantas histórias bonitas você tem para contar. Quando eu falo da mentoria e tal, vou lá explicar para a galera. E eu falo, poxa, eu tenho uma série de histórias legais aqui para contar. De uma médica veterinária, de um fisioterapeuta, de um corretor de imóveis, de vários corretores de imóveis que eu trabalhei muito nessa área. Tem muita história massa de muita gente de muitas áreas diferentes. Perfeito. Isso me dá autoridade. Isso me dá mais autoridade do que ter um podcast. Para você que acha que vou fazer um podcast e vai ser massa e a partir daí eu vou conseguir todos os clientes do mundo. Cara, você pode pegar um microfone desse, fingir que tá gravando em casa como muita gente faz. Recomendo que não faça isso. Se você for daqui de Natal, vem aqui na Target Studios, fala com o BAcast aí, que ele resolve sua vida. Mas não é isso que vai trazer o cliente para você. Não é isso que vai trazer a percepção de que você é bom. Isso é uma gota no oceano, né? Perfeito. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim, o digital não é sobre ser, é sobre transparecer. Você ser bom, ele é base, você tem que ser bom, mas o transparecer depende de você mostrar aquilo que você faz. E sobre venda no Instagram especificamente, tem uma coisa que eu acho muito importante ser falado para quem tem um perfil de empresário, profissional liberal, que usa o Instagram para vender, que é, analise qual é o seu processo comercial. Na tua mentoria individual, na tua mentoria coletiva, já tive a oportunidade de participar das duas, eu gosto muito
Se eu não me engano, é do terceiro ou quarto encontro, que é o de processos. Isso. Lá, a gente vai falar, você vai fazer com que a gente reflita sobre como é que esse potencial cliente chega até você, qual é o seu caminho, quais são os canais de aquisição que você utiliza como principal, secundário, qual é esse passo a passo, como é que ele chega, como é que você trata durante o processo até fazer a venda. E esse fluxo, esse processo comercial, ele é interessante da gente refletir, porque se você quer ter um Instagram que vende, o ponto principal não é você ter muitos seguidores, porque o seguidor não paga a conta. É você fazer o máximo de seguidores possíveis dentro daqueles que você tem, que fazem sentido dentro do potencial de cliente que vai comprar de você, caminharem nesse fluxo até virar um cliente final. Perfeito. Hoje, eu tenho certeza absoluta. Tu tá com quantos mil seguidores? 10 e pouquinho? 10.500. Beleza. Tu bateu 10 mil quando? Ano passado. Ano passado, finalzinho do ano passado, Isso. meados e tal. Novembro, eu acho. Ou seja, você... Hoje foram quantas turmas até então? 10? 8 turmas. 8 turmas. 8 finalizadas, né? A nona turma em A nona vindo aí. Cada uma com suas 16, 20 pessoas. Isso. Beleza. Você tem uma porrada de gente aí no processo. Mais de 100 pessoas. Pra eu não fazer minha conta, porque assim... Claro. Ó, Engenheiro fraco. O engenheiro de produção, ele ficou no momento que eu fiz a conta para marqueteiro. Conta agora eu só faço de ROI. Mas, enfim, tem mais de 100 pessoas que passaram pelo seu processo e a venda que você fez, algumas vieram do Instagram? Sim. Sim. Porém, a maioria veio da tua rede de relacionamento, talvez do que você transpareceu no Instagram, mas do fluxo comercial que você tem. Isso. E o empresário tem que ter um Instagram que é uma vitrine bonita, um processo comercial que ele vai fluindo. Mas eu, como empresário, estou muito mais preocupado com o dinheiro no meu bolso do que simplesmente se eu tive muito like, muita curtida Cara, ou muita gente... Isso é importante. É ROI, pô. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que o Instagram faz o trabalho sozinho e não faz. Qual é a ideia? Pelo menos no meu caso, funciona dessa forma. A turma, você me indica, cara, tem o trabalho de Israel, ele faz uma boa mentoria, eu já fui aluno dele, deu certo comigo, eu tô tendo uma transformação legal, eu aprendi, estou aplicando e tá dando certo. Isso não é suficiente pro cara, por mais que esse amigo seu confie na sua palavra, isso não é suficiente para ele. Ele vai dizer, manda o Instagram do cara. Perfeito. E a partir daí, esse camarada, ele vira um avaliador, um perito avaliador de qualidade. Aí ele vai lá pro Instagram, olha pro perfil e ele concorda ou discorda de você. Então, o meu perfil ele tem que estar à altura da recomendação que eu vou receber. É assim que funciona. E aí ele entra lá no meu Instagram e dá uma olhada nos vídeos. Aí ele vai navegando, aí vê uma foto. Aí todo aquele conteúdo que está exposto na rede social pode gerar nele confiança, conexão, segurança. A partir do momento que ele vê que tem outros mentorados que ele também conhece, ele se sente mais seguro. Perfeito. A partir do momento que ele vê que eu faço uma atividade esportiva, que eu visitei um país que ele também visitou, ele se sente mais conectado comigo, que a gente tem preferências parecidas. Ele começa a se sentir mais magnetizado ali por aquele perfil. A partir do momento que ele vê um bom material, um bom vídeo, com uma boa explicação, mesmo que professoral, ele entende que eu sei do assunto, que eu domino aquela técnica e tudo mais. Isso passa para ele mais conforto. Perfeito. Mas ainda isso não é suficiente para o camarada comprar. Ele vai mandar um direct e vai perguntar, opa, amigo, como é que funciona? Qual é o preço? Ele vai querer saber preço. Mas é nessa hora, como você falou muito bem há pouco tempo, que ele vai se deparar com o meu fluxo de vendas. Exato. E se eu não for eficaz, se eu não tiver uma eficiência aqui, acabou. Esse cara pode estar positivamente impactado, chancelado por um amigo, mas ainda assim ele não compra se eu não tiver um bom fluxo comercial. Então, para vender no Instagram é muito mais complexo do que somente ter um bom Instagram, do que somente ter um bom perfil, com fotos profissionais, com um material bem pensado e tudo mais. Isso é muito legal. Vai te adiantar o passo, mas não é suficiente. A gente tem muita gente, vê muitos empresários tirando pedido e não vendendo. A galera acha que o Instagram vai trazer, cai no colo e você vai tirar o pedido. Não é assim, tem que ter o processo comercial. O que eu falo no processo do Instagram que vende, no Vem Direct, que é um dos cursos que eu tenho lá na Escola da Atenção. Adorei esse nome. Gostou? Vem Direct, que é venda no Direct. Não tem muito o que falar. Cara, como é que você faz para ter um maior fluxo dentro
dentro do seu processo comercial? Quais são as estratégias que a gente fala de social selling, de venda? Sim. Eu vou entrar nas hashtags que tem a ver com o meu nicho e vou buscar pessoas. Eu vou buscar o nome, você sabe muito bem disso, que dentro do nome que você coloca lá, Ranieri Oliveira / Instagram que vende, ou Israel Teixeira / branding. Isso. Personal brand e tal. Na hora que alguém pesquisa, aquilo é um motor buscador. Isso. Faz parte do mecanismo de busca do Instagram. Então, se eu vendo para consultores, eu posso simplesmente entrar lá. Consultor. Quem botou consultor no perfil, eu posso abordar essa pessoa no direct. Exato. Então, a venda ela não é passiva, ela não vai cair no colo. Você tem que ir atrás. Então, esse processo ele é importante ser colocado no Instagram, porque o conteúdo ele vai fazer um papel importante de chamar uma primeira atenção. Mas a venda vai acontecer no direct. Não é no conteúdo. Muito bom. E um outro ponto que você falou que eu acho muito importante as pessoas entenderem, que tem a ver com fluxo comercial, é uma primeira reflexão. O teu Instagram ele está posicionado aonde na sua jornada de compra do seu cliente? O seu Instagram é um motor de descoberta ou é um motor de, eu vou chamar de checagem, um motor de check de autoridade ou de check de relevância, de validação? Onde é que está? Porque se está como check de validação, não necessariamente você precisa postar todo dia. Isso. Não necessariamente você precisa ter um grande fluxo, porque as pessoas não vão te descobrir a partir dali. O meu Instagram no ano passado estava nesse lugar. Estava no lugar de vou ter posts muito mais intencionais, que quando as pessoas chegarem aqui porque me conheceram, foram indicadas ou porque de alguma maneira eu abordei, ela valida e compra de mim. Agora que eu estou vendendo infoproduto, o jogo é outro, o meu Instagram vira motor de descoberta. Perfeito. Tanto que eu mudei a minha linha editorial, eu estou fazendo muito react. É um conteúdo que ele joga muito mais o jogo no Instagram, ele é um conteúdo que ele está no formato de trendzinha. Por quê? Porque agora eu estou jogando um outro jogo. Isso é importante as pessoas entenderem para não estar querendo gastar energia com aquilo que não faz sentido. Eu tenho que postar todos os dias. Será? Será mesmo? Onde é que está o teu Instagram no teu processo comercial? Essa é uma reflexão que vale a pena antes de você desenhar a estratégia. Porque se for um motor de validação, uma vitrine intencional, bem organizada, é a melhor coisa. E o teu processo comercial ele vai fluir de outra maneira. Então... Só com essa aula aqui, meu amigo, você já tem que meter o dedo aí no like, tem que comentar que gostou. Se inscrever no canal, né? Se inscrever, né, velho? É isso. Tem que se inscrever e ainda chamar a tua galera para se inscrever junto, porque tem bate-papos aqui já excelentes. E esse com o Rani aqui tá sendo rico demais, cara. Quem é que veio aqui, Israel, até agora? Foi Thiago? A gente já teve o Thiago Varela, a Leila Maia, teve muita... Cara, minha memória é fraquinha, mas teve muita gente boa. A Camila, mamãe ligadona, compartilhando a história dela, a trajetória como digital influencer. Tem muitos episódios legais. O Daniel Dantas, uma fera do mercado imobiliário. Pessoalmente, bom demais. Vale a pena, galera, cara, assistir, só gente boa vindo aqui, compartilhando suas trajetórias. Vale a pena navegar, então, também um pouco no perfil aí do nosso canal e descobrir outros episódios com outras histórias também legais para você se inspirar. Mas eu não queria falar agora da parte dos erros e acertos, né? Boa. Para quem está nesse universo, se posicionando, às vezes buscando um dia lançar um infoproduto, tem muita gente que diz, estou preparando o meu perfil. Estou preparando o meu perfil aqui, que eu quero fazer meu lançamento daqui a algum tempo e tal. Qual é o erro que essa galera comete? Você trouxe bem um ponto das pessoas quererem traçar o caminho mais longo. Então, as pessoas acham que só vão poder vender um infoproduto ou vender alguma coisa no Instagram. Para isso, elas precisam de ter uma audiência muito grande. Não, você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, quando você está nesse ponto, fala, eu tenho que ter uma audiência grande para depois eu oferecer alguma coisa para essa audiência, para ver se essa audiência compra, eu tô menosprezando o poder da audiência que eu já tenho. Eu tenho 1000 pessoas no meu Instagram. Tu já parou para pensar como seria tu dar uma palestra para 1000 pessoas na tua frente? Pois é. Não, mas meus stories não batem isso tudo. Bate 200, bate 100. Bota 100 pessoas numa sala para ver se tu fala para 100 pessoas. Ou se tua perna treme. Será que aquelas pessoas não se interessariam pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo que você tem para oferecer? Agora, as pessoas subestimam o poder do público que elas têm e acha que só vai vender quando tiver grandes números. No final das contas, é uma galera que não está afim de vender.
E aí eu falo, se doeu, bateu, doeu, pega que é seu. Cara, se você tá afim de tirar pedido, eu vou falar, os outros vão comprar de mim. Se você não quer ter o mínimo de esforço para vender, para converter uma venda, para matar uma objeção, para conversar ali no 1 a 1, vai ficar muito mais difícil você efetivamente fazer uma venda do Instagram ou até do WhatsApp ou de qualquer outro lugar. É o que eu falo. Quer faturar, tem que ralar. Exatamente. Não dá pra, postei aqui e vai cair o dinheiro na minha conta. Não é bem assim, não. Menino que não anda. Não vende picolé. Muito bem. É nessa pegada. Meu amigo, e em relação a vários lançamentos que você já participou, eu imagino que você já participou do lançamento que flopou e já participou do lançamento que faturou muito. O que é que você vê aí das diferenças entre essas duas situações? Eu vou dar um exemplo que aconteceu quando a gente fez tua primeira ação de vendas do curso online do Marcas Poderosas. Sim. Inclusive, agora quem vai fazer o pitch sou eu. Se você não conhece ainda o curso online do Marcas Poderosas, vê aqui na descrição desse perfil. Eu convidado já com o pé na porta. Mas vê aí, porque Israel tem um curso online que ele fala sobre o método dele, muito interessante, vale a pena olhar. E a gente fez uma ação em conjunto. E eu fui lançado por ele, tá? Por isso que deu certo. A gente fez uma ação e aí naquele momento foram 4 profissionais que a gente pegou para fazer um grande lançamento em conjunto, cada um. O grande lançamento em conjunto foi porque os 4, você lembra bem, aconteceram ao mesmo tempo. A gente orientou os 4 no mesmo processo. E a grande diferença foi, o seu teve um faturamento, acho que quase 20 vezes mais do que 2 outros que tiveram um faturamento ok, foi um retorno sobre investimento de 4 vezes o que colocou de tráfego, e teve outro que nem saiu do papel. Qual é a grande diferença de um para o outro? Especialista. Se você quer lançar um infoproduto, você precisa entender que não é gravar um curso e deixar lá vendendo enquanto você está dormindo. É um outro negócio. A gente teve, em outras oportunidades também, pessoas que entram no nosso radar de lançamento, que a gente já fez consultoria, etc., que gravam 2, 3 criativos, 2, 3 vídeos para a gente fazer anúncio, que entram no processo só como especialista, mas não estão afim de colocar a mão na massa. Ou não estão afim de saber se envolver minimamente para ajudar a gente a validar a copy, a página de venda, etc. Esses são negócios que podem dar certo, mas eles tendem a dar muito menos certo do que quem entra no processo. Porque quem entra no processo vai... Quem é que entende mais do teu produto? Sou eu ou é você? Eu, lançador, ou você? É você. Sim. Quem é que entende mais do teu cliente? Sou eu ou é você? É você. Então, na hora que eu como copywriter, escrevo uma copy, escrevo um texto, seja da página de venda, do vídeo que você vai gravar, e você não revisa esse texto, você só grava, provavelmente não vai estar no teu tom de voz. Não vai estar usando a argumentação daquela mesma maneira que o seu cliente utilizaria. Por melhor copywriter que eu seja, você tem o seu cacuete, a sua forma de falar. O criativo, você está ouvindo seu cliente o tempo todo. Então, a sacada, o ângulo do criativo, você vai trazer. Então, acho que o principal ponto, acho que a principal variável é o especialista. Uhum. O especialista entender que, na hora que ele vai criar um produto digital, ele está criando um novo negócio. Um negócio que vai precisar de tempo semanal para fazer reunião e entender o que está dando certo e o que está dando errado. Vai precisar de tempo para gravar anúncio toda semana. Anúncio satura, tem que trocar. Às vezes, o anúncio saturou de um dia para o outro e você tem que gravar outro conteúdo. Então, é um negócio. Você vai ter que tirar tempo para dar tempo para o seu aluno. Eu percebi isso na prática, porque eu fui impactado por aqueles caras que vendiam marketing digital, daquela forma de olhar as notificações do celular e, opa, caiu aqui, Hotmart, mais uma venda. Nossa, tava tomando uma caipirinha e chegou uma venda aqui, que legal e tal. Esse é o marketing digital, eu tô na praia e tá dando certo, é liberdade geográfica e eu tô ficando milionário e tal. E eu achava que, em alguma medida, aquilo se enquadrava no lancei, abri o carrinho e as pessoas vão comprar. E eu vi, a gente fez um lançamento meteórico que fica um dia somente de carrinho aberto. Uhum. Meu amigo, foi uma ralação, porque era muita persuasão ali no 1 a 1 de pessoas que já tinham demonstrado um determinado interesse e que no dia, na hora, por algum motivo, ainda não tinham comprado. Sim. Vamos trabalhar essa galera e tal. Você sabe que eu sou
Você é vendedor nato. focado em vendas ali e nesse dia fiz o telemarketing pesado para conseguir ter uma quantidade legal de vendas nesse nosso movimento. E naquele momento também falei para vocês, poxa, eu não me identifico tanto, sei fazer, gosto de vender e tal, mas outro movimento desse aqui, outra jornada de um dia inteiro, falando no 1 a 1 ali, eu preciso ter um pouco mais de estrutura Perfeito. para me sentir confortável nesse movimento. Então, cabe muito do especialista também entender em que jornada ele se encontra, para entender, poxa, eu vou me adaptar a isso, vai ser legal para mim, não vai, e ter essa troca muito transparente, né, com a equipe que ele vai lançar. E é legal porque eu peguei um exemplo para te dar o que a variável que faz dar certo ou faz dar errado, olhando muito, talvez, o momento das pessoas que estão assistindo a gente aqui, que talvez sejam pessoas que estão iniciando nesse processo. À época, você não tinha audiência para a gente fazer um lançamento. Sim. Você estava começando, buscando audiência, tinha seus 6, 5 mil seguidores, alguma coisa nesse sentido. Isso. E por mais que fosse uma audiência, mas não era uma audiência que tinha noção que você tinha um produto digital. Sim. Você estava trazendo consciência para as pessoas que você ia vender alguma coisa ali. Assim como os outros projetos de maneira parecida. E a gente fez questão de trazer você para dentro do processo, que é a agência quem tem que fazer e não o especialista, para você entender o nível de operação que tem que ter ali. Obviamente que num próximo lançamento ia ter um vendedor fazendo. Perfeito. Mas é todo um trabalho que, se você entende como um negócio, vai facilitar. Tem um outro ponto sobre infoproduto que eu acho interessante a gente trazer para as pessoas que querem lançar, que é: não adianta você querer achar que você vai ter um baita retorno no seu primeiro lançamento. É uma construção de um negócio. E a maioria dos negócios que você vai construir hoje, você bota, você planta e depois você colhe. Depois vem o dinheiro. Exatamente. É isso. Então, você vai colocar dinheiro para o tráfego, aquele dinheiro provavelmente vai te dar um prejuízo. Você vai, muitas vezes, comprar inteligência. Por que a gente conseguiu ter um bom resultado com você? Porque a gente não se limitou a fazer só com tráfego. Você abordou muitas pessoas que estavam na sua lista, falando, vem. Então, eram pessoas que já estavam... Eu já tinha uma demanda reprimida. Da mentoria, que eu fazia somente mentoria individual, eu só tinha um produto. Fazia mentoria individual, e aí tinha muita gente que tinha objeção ali, poxa, não cabe ainda para mim, questão de valores e tal. Muita gente de fora, né? Então, é importante também falar que esse profissional ele tem que já ter uma trajetória. Sim. Porque se ele nunca vendeu nada, vai ser muito difícil ele ter um lançamento exitoso. É muito matemática, né? Poxa, eu tenho aqui 1000 pessoas que demonstraram interesse. Sim. E aí o funil vai realmente... Vai diminuindo, e é realmente um funil, porque você não está falando 1 a 1. Exato. Eu não vou tocar, ter a credibilidade onde ano passado eu estava com métricas de, tipo, eu estava medindo cafés. Eu brinquei que o ano passado eu não vendia, eu sofri vendas. Porque a cada 10 cafés, eu brinco que 7, 8 eu fechava uma consultoria. Porque é diferente, eu convenço no 1 a 1, eu olho, eu toco, etc. Quando você vai escalar isso para o digital, é outro nível de conversa, é muito mais frio. Por mais proximal que você tente ser, muito mais frio. Então, o funil ele deixa de ser mais assim, ele vira assim. Isso. E nesse processo, quando a gente traz o especialista para dentro, o especialista entende o negócio e ele entende que ele precisa contribuir com o negócio. Porque se eu não tenho um criativo do especialista, eu vou ter que me virar dando 30, 40, 50 piruetas. O meu custo de aquisição, que seria, sei lá, 10, 20, 30 reais, pode ir para 70, 80, 100 reais. Isso inviabiliza o retorno. Muitas vezes o especialista ele não tem público, então ele vai ter que ter um tempo testando. Público A funcionou? Não funcionou. Público B funcionou? Não funcionou. Público C, esse aqui funcionou um pouquinho, vamos testar uma outra variação e assim por diante. Então, quem está começando precisa ter calma, entender que é um negócio como qualquer outro, que precisa de investimento de tempo, de dinheiro e de esforço, mas que ele gira, ele funciona, ele dá ROI e, mais do que tudo, ele traz um nível de liberdade diferente de um negócio convencional. Perfeito. Em 2022, quando eu tinha escola eólica, eu tinha acabado de começar uma parceria e meu pai, foi um milagre que aconteceu na minha vida. Meu pai teve um problema do coração, ele saiu daqui para Belém, chegou lá em Belém, eu não sei se você sabe dessa história, mas eu perturbei você no processo, é verdade. Ele chegou lá em Belém, descobriu que ele estava com 3 veias do coração 100% entupidas, que ia ter que fazer uma ponte safena lá. Eu só consegui sair daqui e ir para lá porque eu trabalhava com digital.
Eu só consegui sair, deixar tudo e no outro dia tá lá. E no meio do processo, enquanto meu pai estava lá no processo, eu fiz um lançamento. A gente fez um lançamento onde a gente botou pouco mais de 15 mil reais, voltou quase 100. Eu não estava 100% focado, mas deu um baita resultado. Funcionou. Só que ao mesmo tempo, o digital prega algumas peças. E eu vou abrir aqui uns números de um lançamento que a gente fez específico lá da Escola Eólica, que foi um lançamento que a gente fez o famoso 6 em 7. Só para 6 em 7. São 6 dígitos de faturamento em 7 dias de carrinho aberto. Boa. Então, só que são 7 dias de carrinho aberto, 7 dias de vendas. Só que não são 7 dias de trabalho. Para a gente fazer esses 7 dias, a gente passou pelo menos algo em torno de 30 dias convidando as pessoas para esse evento, para um evento de 3 dias, ou seja, 7 são de carrinho aberto, só que tiveram 3 dias antes, ou seja, já bota 10. Mais 30 dias antes, 40. Mais uma ação de venda de um produto mais barato no final, mais 10 dias, 50. Mais uns 20 dias aí para frente, ou 30 dias aí para frente, para o dinheiro, 30 dias para o dinheiro cair. E mais 20, 30 dias para o pessoal, para a gente dar um respiro na audiência. No final das contas, eu estou falando que a gente passou entre 75 a 90 dias abraçando essa ação. Envolvido no projeto. Envolvido nesse projeto. Entre começar o projeto e esperar a audiência dar uma respirada para a gente poder vender outra coisa. Faturamos algo em torno de 150 mil reais. Foi algo em torno disso. Certo. Dos quais a gente gastou 33 de captação. Fazendo a conta. 117. 117. Só que dos 150 a gente tem que pagar imposto. Porque nenhum governo Não tem como. ainda Não dá pra escapar. não me abonou de imposto, não. Então vamos arredondar para facilitar a vida? Vamos botar 10% de imposto? Vamos botar 5% de imposto? Mas vamos botar 5%. Enfim, é porque eu não estou querendo fazer muita conta. Mas assim, 10% para facilitar. De 150, 15. Sim. Então 117 já virou 102. Só que também tem mais 10% que a gente vendia pela Hotmart. Sim. A taxa do Hotmart. Mais 15 reais. Sobrou 85, vou arredondar porque eu fiz conta de imposto, mas vamos falar 90? 90 para 3 meses. Ou seja, 30 mil de faturamento por mês essa ação. Beleza, 30 mil. Qual era a folha que a gente tinha? A gente tinha uns 10 mil reais de folha, fora prolabores e outras coisas. A gente tinha folha, custo, não sei o que, bota uns 10 mil. Ou seja, eu estou falando de 20 mil para a gente tirar prolabores, o dinheiro foi embora. Então, no final das contas, existe uma ilusão muito de grandes números, etc. Mas, poxa, a gente botou 30, voltou 150. Se eu te mostrasse uma árvore que tu planta agora 30 e volta 150, tu não plantava, não? Demais. Pois é. Só que é um negócio como qualquer outro. Não adianta entrar com essa ilusão de eu vou ficar rico em um mês. Pode ser que você acerte. Sim. E faturamento não é lucro, né? E faturamento não é lucro. Então, nessa conta simples que eu fiz aqui de padaria, já deu para perceber que, é um negócio massa. Eu estava trabalhando de casa. Muitas vezes, tá calor, trabalho sem camisa, de cueca, de boa. Trabalhei lá não sei aonde. Meu pai estava no hospital, pude estar com ele. Lindo, maravilhoso. Mas tem seus ônus e é um negócio como qualquer outro. Então não adianta entrar iludido. Funciona pra caramba. Principalmente quando você começa a entender um pouquinho mais, empilhar funis. Então, eu tenho uma maquininha de aquisição, que esse aqui não vai dar lucro, mas a segunda maquininha ou o segundo produto mais caro, esse aqui eu vendo, mas como eu já comprei o lead aqui eu vendo sem ter custo de lead. Enfim, é toda uma conjectura, mas no final das contas, não fiquem iludidos. Vocês também não fiquem iludidos, mas venham para o digital dando a devida importância e a devida energia, plantando para depois colher. Porque quando você colhe, é maravilhoso. Aulas com Honey Talks, meus amigos. Aproveita e segue o cara aí no Instagram, @HoneyTalks, facinho de encontrar. E para encerrar aqui, Honey, que dá pra gente bater um papo de horas e horas, de dias aqui. Eu sei que você é um cara que tem muito a contribuir e você vai ter que voltar aqui nesse podcast. O Talks não é à toa, né? Eu talks demais. Meu irmão, 2 perguntas rápidas para você, pra gente encerrar aqui. Primeiro, uma dica para quem quer crescer a audiência no Instagram. Crescer a audiência no Instagram. Cresça a audiência, primeiro, com a direção, do jeito certo. Então, quem é o seu perfil de cliente ideal? Entenda isso. Porque você entendendo o seu perfil de cliente, você vai entender o que é que você precisa comunicar para ele, para que ele se interesse por você. E a segunda dica, falando em crescimento,
é busque um formato que você se sinta confortável, mas que o Instagram também reconheça. Que Boa. formato é esse? É um formato de React? É um formato de perguntas e respostas? É um formato de caixinha de pergunta? Tem que entender qual é o formato que vai mais se adequar a você, mas você tem que sempre equilibrar esse jogo. O jogo do conteúdo, que aí tem que falar com o seu perfil de cliente ideal, mas o jogo também do formato. Maravilha, maravilha, muito bom. E agora, uma pergunta diferente aqui, Rani. O melhor, ou então o mais transformador produto, eu sei que você já consumiu vários, produto digital. O que é que o que é que você recomendaria aí, galera? Compra esse curso que me transformou, que vale muito a pena. Cara, eu vou recomendar um que tá de graça. Eu falei nos bastidores há pouco tempo, Muito bom. que é o Reaprendizagem Criativa, que foi o curso que eu fiz lá com o Murilo, Boa. participei na época, eu cheguei até a gravar aulas de exercícios, etc. Tá no YouTube da Keep Learning School. Você procurar Keep, K-E-P, Learning School, que você vai achar. Muito bom. Chama Reaprendizagem Criativa. Parece um curso de criatividade, mas é um curso de autoconhecimento e um curso que vai abrir sua mente para você pensar fora da caixa, pensar diferente, de um ponto de vista de criatividade, não como uma habilidade de artista, mas como uma habilidade de resolver problemas. Acho que esse curso, para mim, assim, mudou a minha vida enquanto consumidor e mudou minha vida trabalhando lá dentro, porque eu vi muitas vidas sendo transformadas a partir dele. Que massa. Eu fiz esse curso na pandemia. Tava de graça também, eu aproveitei Boa. e assisti lá. É muito bom. Meu amigo velho, muito obrigado pela tua participação aqui. Vou deixar o espaço aí para suas considerações finais, mas obrigado por ter contribuído aqui, colaborado com sua história de uma forma muito generosa, de uma forma sem rodeios, gerando aí muitos insights com certeza e muitas transformações legais para a nossa audiência que está com certeza gostando muito aí desse bate-papo. Show de bola. Falar uma coisa final, primeiro te agradecer o espaço, espero que você que tá assistindo aqui, você tenha gostado, enfim, se quiser me acompanhar, eu estou lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, vou ter o maior prazer em trocar ideia, chega lá e manda, ei, vi teu podcast lá no Marcas Poderosas, gostei, tô seguindo por isso e tal, vai ser o maior prazer te receber, mas eu preciso falar de uma coisa que tem batido muito no meu coração. Eu sei que você também é um cara espiritualizado e ano passado eu me batizei e até fiz um post, te copiei genuinamente, seu post de livros do final do ano. Boa. Eu compartilhei os 66 livros que eu li no ano passado, que na verdade foi a Bíblia. Sim. Cara, se você busca fazer, e eu falo pra você e falo pra quem tá assistindo, qualquer coisa que você faça, busque fazer pelo bem, pra fazer o bem pro próximo, pra fazer aquilo que Jesus tem trazido pra vida da gente. É uma coisa que eu tenho aquecido muito meu coração e cada vez mais eu tenho sido chamado para falar sobre isso. Jesus transformou minha vida, o conhecer mais sobre Deus tem transformado minha vida e onde eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo. E mais do que uma fé cega, que aí eu acho que esse é o principal ponto. Eu comecei a ler a Bíblia do ponto de vista de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, que história é essa? Comecei a ler a Bíblia como um livro histórico que cientificamente tem mais evidências de ser verdadeiro para contar a nossa história. Perfeito. E Deus me pegou pela curva. Então, o meu convite não é se converta, não é aceite Jesus, não é, cara, se abra a conhecer. Só isso. Muito bom. Recadinho do Honey Talks aí pra vocês. Gostei do recado, cara. Gostou? Diferente, autêntico Justo. e mais do que nunca, mais do que tudo verdadeiro, né? Esse é o que importa mais ainda. Pessoal, estamos aqui no Target Studios, nos despedindo de mais um belo episódio para vocês, sob a direção do BA Cash. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Dá o joinha no episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os parceiros de negócio, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse nosso bate-papo aqui com o Honey Talks. E é isso, até a próxima, muito obrigado.